Boa tarde, leoninos ou leões, bem-vindos aqui a este espaço que hoje é dedicado à leitura de mapas astrais para o mapa astral do mês de janeiro para fevereiro. Estamos hoje aqui no dia 21 de janeiro, que é também o início do ano solar ou da entrada, o ingresso digamos, do Sol no signo de Aquário, que faz parte do eixo da criatividade juntamente com o vosso signo. Portanto, de alguma forma é o vosso oposto e, portanto, também está aqui a acontecer algo que é importante para vocês, independentemente de estarmos aqui a falar essencialmente com quem tenha o Sol, a Lua, o Ascendente, o Vênus, o Marte, eventualmente o Mercúrio também é um planeta importante, são planetas pessoais em Leão, ou então a cabeça do dragão tem a ver com a missão pessoal, que é o nó de norte, ou se quisermos também aqui a posição do Quirion, que também é importante, quando está nesta posição de leão. Portanto, basicamente para quem tem energia de leão, porque muitas vezes olhamos para o mapa astral, isto só vendo os mapas astrais, é que podemos perceber exatamente quem tem energia de leão ou não. Energia de leão é a energia do palco, no fundo, o conhecimento, a criatividade como instrumento de atuação. Todos aqueles que, de alguma forma, veem na atuação, no palco, na relação com as crianças, na família, etc., um pouco aquilo que é a sua missão. E, portanto, tem muito a ver com esta energia, que é uma energia de fogo, que é uma energia ígnea, e que vai lidar com esta posição de forma diferente dos outros signos. Por isso é que eu estou aqui para um périplo pelas 12 oficinas, as 12 áreas, os 12 signos, e trabalhar um pouquinho o que é que está a acontecer em três momentos distintos, que eu aqui vou analisar o dia 10 de janeiro, o dia 2, 21 de janeiro, e o dia 2 de fevereiro, que ainda está por vir, mas que já é possível ver qual vai ser a colocação nessa fase. Então, sem mais demoras, vamos para os mapas, ok? Portanto, vou aqui clicar para os mapas e passamos então para o mapa do dia 10 de janeiro, para ver o que é que estava aqui a acontecer no dia 10 de janeiro. Pronto, o dia 10 de janeiro nós tínhamos de facto no céu ainda muita energia de fogo, não de leão, mas sim de carneiro aqui na casa 12 e de Sagitário, casa 7 e 8, e tínhamos energia de terra, muita energia de terra com Capricórnio e com Touro. O Touro temos aqui dois planetas, nomeadamente o regente Sagitário, que é regente de um signo de fogo, e que é, portanto, Júpiter, o pai dos deuses, digamos assim, mas não é considerado verdadeiramente o pai dos pais, esse é Cronos, que também de alguma forma está ligado ao seu filho Hades, ou seja, está ligado a Saturno, não é? Que está aqui e que é, no fundo, o regente de Capricórnio. Capricórnio, energia Saturno, Saturnina. E Saturno está aqui, não é? O planeta Saturno está em Peixes na casa 11, tal como o regente de Peixes, que é Neptuno, está também na casa 11. E estão aqui, obviamente, em posições diferentes. O Saturno está aqui no início da casa e portanto, Neptuno já está aqui quase em transição. Não, não está, estão aqui ainda uns 10, 15 graus, portanto, uns 10 graus certamente, 12 graus, portanto ainda está um pouco longe, mas pronto, estão em peixe na casa 11. Em Carneiro temos efetivamente aqui duas colocações, que são a cabeça do dragão e o Quirion. E depois temos em Touro aqui efetivamente o Urano e como estava a dizer, o Júpiter. Mas começando do início, podemos dizer que basicamente em termos de Vênus, que são os valores, ela está em Sagitário, que acaba por ser um signo conexo a Leão. Leão, que domina a casa 4 e a casa 5 nesta altura, a sua casa e a casa das emoções ou dos traumas ou das emoções profundas, o que é positivo, porque é uma energia de afirmação, e eu diria que até por essa razão, tendo em conta o que tem aqui na vossa casa, a quantidade de fogo que vem do mês de dezembro, que é o mês de Sagitário, que é sempre um mês tradicional de fogo, eu diria que este início de ano é positivo para o signo de Leão, ou seja, Leão começa o ano de uma forma bastante positiva, com grandes transformações, é verdade, que são transformações que estão a acontecer a nível das casas superiores, das oficinas superiores, também da oficina da relação 8, que é Escorpião, que é fixo também, e isso acaba por ser algo que liga Leão,
Mas pronto, dizia aqui que os valores estão em Sagitário, a comunicação também está em Sagitário no dia 10 na casa 8, portanto fala-se abertamente sobre as coisas. Há uma conjunção interessante de, portanto, Marte com a Lua, Marte que é regente de Carneiro e, portanto, que acaba por ser aqui de alguma forma um signo que, ao estar aqui em conjunção com a Lua, dá-lhe uma tonalidade emocional, mas ao mesmo tempo contida. E estamos em dois cenários de guerra, é preciso não esquecer isso: guerra na Ucrânia e guerra no Médio Oriente. E depois temos aqui o Sol em Capricórnio, ainda em pleno Capricórnio, dia 10 ainda estávamos plenamente dentro do mês de Capricórnio, ainda não estávamos nem perto nem de longe no ingresso em Aquário. O Plutão também estava aqui já ao pé da cúspide, mas ainda está em Capricórnio. Tudo isto segurava, esta revolução ainda estava dentro ou contida às instituições de poder, mas essas instituições de poder estavam expostas, porque a comunicação estava aqui em Sagitário, estavam sob fogo cruzado a tentar se defender de alguma forma. Pronto, em termos de Leão do palco, era este um bocadinho que nós víamos em cima da tela, aquilo que estava a acontecer. Aqui, posições que interessam a Leão, essencialmente aqui o Quirion e a cabeça do dragão, que define uma orientação no sentido de fogo, e também o Vênus e a comunicação ao Mercúrio, que estava aqui de uma forma leal, direta, e o Leão é um signo que aprecia isso, o sermos diretos, o sermos proativos, o não escondermos as realidades nem aquilo que dizemos, e tudo isso está aqui claramente neste posicionamento. E portanto, esta era um bocadinho atuada no dia 10 de janeiro do presente ano. Há aqui uns aspectos também importantes que têm a ver com a parte económica. Touro tem aqui Urano em Touro na casa 12 e temos aqui também o Júpiter na casa 12, mas apesar de haver um conflito com o Plutão, não é? Que está aqui a destruir a estrutura social e política, e isso põe em causa a parte económica, estava tudo muito contido, porque havia aqui uma grande harmonização, uma conjunção que acabava por ser muito atuante também sobre este aspecto da expansividade económica que encontramos aqui de Touro. E o Urano estava em clara conjunção não, em quadratura, mas uma quadratura positiva, tendo em conta a influência de Capricórnio sobre Plutão. Portanto, este Capricórnio, que o Sol e o Plutão estarem em Capricórnio, ajudava a conciliar com Touro, que também é Terra, portanto, Terra, Terra, a controlar aqui um bocadinho não só a expansividade do Júpiter, mas também o Urano, destruidor, não é? E que é uma energia de Aquário. Uma coisa que aqui também é evidente é a ausência de comunicação. Vemos aqui na casa 2, que é a casa dos recursos, a comunicação, portanto, subordinada aos recursos. Um, Vemo-la também na parte do corpo, mas aquilo que domina a casa do corpo é Touro. E no fundo, o, o Gêmeos está apenas aqui sob a casa 2, não é? Sob a casa dos recursos. Mas tudo isto acaba por estar de alguma forma controlado pelo Capricórnio e pelo Touro. Ao mesmo tempo, também percebemos aqui que existia uma harmonia grande, casa da parceria e balança na casa 6, portanto, que é uma zona que aqui estava perfeitamente controlada e que vamos perceber que em 2 de fevereiro será totalmente diferente. A parte sul, que é, se pensarmos aqui nos dois hemisférios do mapa astral, o fundo do céu, não é? Está totalmente, de alguma forma, pacificado, sem grandes expectações e sem grandes movimentações. As expectações estão entre a casa 1 e a casa 8. Portanto, a casa 8 à casa 1, com maior incidência nas casas sociais, que é a casa 9, 10, 11 e 12, ou seja, universidade, parlamento, grêmio e templo. A nível aqui da parceria e da casa 7 e do consultório, portanto, do terapeuta, acaba por haver aqui alguma atividade, bastante atividade na casa 8 no terapeuta, e alguma atividade na casa 1, já que mais não seja aqui ligeiramente a sondar a cúspide da primeira casa, este Urano em Touro. De qualquer das maneiras, eu diria que em geral temos aqui uma incidência muito grande, sobretudo nas instituições políticas, e vimos isso com os congressos. Nesta altura, dia 10, tinha ocorrido já o congresso do PS, 7, 8 e 9, tínhamos depois o congresso do Chega na semana seguinte e hoje está a decorrer o congresso do PSD. Mas acaba por ser um bocadinho isto, sem grandes hipocrisias funcionais, porque o momento de comunicação ainda é sagitário, mas temos aqui algumas realidades que já começam a despertar
digamos assim, de que alguma coisa poderá mudar no palco da vida. Indo então agora para a situação do dia de hoje. Focando-nos no dia de hoje, podemos dizer que efetivamente temos aqui já grandes alterações. Desde logo o ingresso daqui do Sol em Aquário, o início, digamos assim, do mês de Aquário, não é? Portanto, que começa aqui, mas também Plutão, não é? Plutão entra em Aquário e estará aqui pelo menos 7 a 8 meses. Depois terá 3 meses novamente em Capricórnio, temos sempre movimentos ligeiramente retrógrados, e depois definitivamente por 40 anos em Aquário. Grandes alterações aqui. Em termos do fogo, há menos fogo. Portanto, eu diria que a posição que estava bastante, em termos de ação, de realizações, que no início do mês estava a verificar, aqui abranda. Portanto, há um abrandamento também do trabalho, da reação, da economia. E também, de um ponto de vista económico, da retenção de recursos, nota-se isso. O que é que vai haver mais? Comunicação. Comunicação. Nós temos a Lua em Gêmeos, temos esta dupla entrada de Plutão e do Sol em Aquário, e começamos a ter aqui muito mais comunicação. Esta comunicação da dissociação de Gêmeos, Gêmeos tem esta capacidade dissociativa e com a Lua vai falar da emoção e do objetivo. Isto é um trabalho de dissociação, tem a ver essencialmente com este trabalho da imprensa sobre o que está a acontecer em termos da política. Vai muito e resvala muito para a casa 8, para o consultório, para o íntimo, para aquilo que é o privado dos políticos e menos para as ideias gerais, embora também já incida sobre as ideias. E esta aparente quadratura que tínhamos aqui, não é? 90 graus é uma quadratura, ela torna-se de alguma forma aspectada positivamente porque é influenciada por este aspecto que temos aqui, que é aqui feito a 60 graus, e este trígono que acabamos por ter, esta influência desta oposição com o trígono, acaba por formar aqui uma ligação interessante entre um Vênus que ainda está em Sagitário, que ainda tem uma postura expansiva, em conflito direto, e aqui esta quadratura, esta está a vermelho, porque é vincada com aquele Neptuno em peixe da casa 11, não é? Casa 11 que é o Grêmio, que tem a ver com as associações, tem a ver com, nomeadamente, os sindicatos, as associações políticas, as agremiações, onde esta visão do subconsciente, inconsciente coletivo diluído começa a conflituar com uma visão expansiva de um Vênus em Sagitário, mas que, por outro lado, harmoniza com esta comunicação de casa 1, ou seja, daquilo que é o corpo, que é até a atividade da guerra, não é? Estamos num período em que a guerra está um pouco interrompida, soubemos disso, não é? Houve aqui uma espécie de pausa que se prolonga até ao dia de hoje, pelo menos em termos de rearmamento da Rússia, própria estreitar de posições e até um certo resguardar da Aliança Atlântica, enfim, todas estas notícias que temos tido ao dia do dia 21, de hoje, dia 21 de janeiro, e portanto isso acaba por embora haja aqui muita hipocrisia funcional, que era algo que não existia antes. Porquê? Porque começamos a ter aqui o Mercúrio, que antes estava em Sagitário, agora passou para Capricórnio. E o Mercúrio em Capricórnio é indicativo de hipocrisia funcional, ou seja, de dizer uma coisa e ser outra. Que Mercúrio tem este lado defensivo. E de facto, nós temos uma mudança muito grande. Vamos passar do EFOC nas nossas estruturas políticas para as estruturas sociais, daquilo que é os nossos políticos para o povo em concreto. E a revolução que aconteceu a nível das estruturas políticas vai impactar agora o povo diretamente. Isto pode criar grandes dificuldades. E é precisamente essas dificuldades que estão aqui expressas nesta outra quadratura. Aliás, é uma quadratura muito forte, porque é dupla, é de Plutão em Aquário e do Sol em Aquário, com aqui o Júpiter em Touro. Júpiter em Touro é a expansividade da parte económica, ou seja, os mercados e a economia vão-se começar a ressentir, vamos começar a entrar em crise económica. E essa crise económica vai diretamente em conflito com as grandes alterações sociais, que têm a ver não só com o ingresso do Sol, mas também do Plutão em Aquário. E vai-se começar a falar disto, e isto é um conflito latente. Do mesmo modo que esta ilusão deste peixe, deste Neptuno em peixe na casa 11, vai conflituar com este Vênus de valor Sagitário, casa 8,
mas aqui o que interessa essencialmente é a energia de Sagitário, não é? Expansiva, enfim, de criação de novas narrativas, que choca com a tentativa de conter na Casa 11 aquilo que é a narrativa do passado, um choque de narrativas. Já começamos aqui a ver grande conflitualidade, mas ainda alguma harmonização inicial aqui de todos estes movimentos. Chegamos então aqui relativamente à situação, passamos então para a situação de 2 de fevereiro. E de facto, em 2 de fevereiro as coisas vão mudar substancialmente. Aqui começamos a ver as coisas de uma forma um bocadinho distinta, não é? E isto impacta muito aqui a casa de Leão, não é? Que de facto, ou seja, a casa de Leão, como nós vimos, esteve inicialmente no seu próprio signo, em Leão, não é? Naquela posição 10, muito sólida, e que depois acaba por estar dominada por Virgem, não é? Que é mais o serviço, a entrega. Este também é um período de grande trabalho de Leão, não é? E agora vemos que já tem cá, continua a ser Virgem, mas tem cá, no fundo, está aqui contida, não é? Aquilo que se costuma dizer, que temos aqui uma casa, que está entalada, não é? A casa de balança. O que confere um lado de espelho e não de tanta afirmação a Leão, ou seja, acaba por primeiro uma visão de serviço e depois uma visão de contenção e equilíbrio. Ao mesmo tempo começa a aparecer este escorpião, que é uma energia já conflituante. Ou seja, temos uma mudança aqui a nível daquilo que é, e agora falamos do palco, das artes cênicas, do teatro, tudo aquilo que envolve a atividade ligada ao performativo, que tudo isto está a impactar. Ou seja, tivemos ali uma situação em que a expansão económica dessas mesmas atividades está a começar, e que em 10 de janeiro estava completamente expandida, começou a mudar muito a partir de hoje, não é? Do dia 21 de janeiro, em que já começamos aqui a ver estes conflitos todos, não é? Entre aquilo que se projeta e se pensa e se tem em termos de filosofia sagitariana que se vai fazer e aquilo que na verdade são as ilusões e as hipocrisias funcionais que estão aqui. Hipocrisia funcional é essa que persiste, mas para além disso passamos também a ter um conjunto de valores restritivos. Ora, estes valores restritivos que se aplicam, obviamente, não só à própria atividade do corpo, mas à atividade física, não é? Aqui com o Marte, o Vênus e o Mercúrio, todos em Capricórnio, casa 8, começamos a perceber que as coisas não estão fáceis, não é? A nível de ter trabalho, ter atividade, poder ganhar a vida, no fundo, em atividade de palco, não é? Naquilo que é a exposição pública. Começamos aqui a ver algumas dificuldades. E, fundamentalmente, a nível do serviço, que, aliás, tem sido a toada fundamental do Leão nesta fase, não é? Porque o Leão começa a casa 5 no dia 10, na sua própria casa, a dominar, depois vai para lá a Virgem, agora temos cá três influências. Temos a influência de Virgem, influência de Balança e influência de Escorpião. Portanto, a casa 5, a casa performativa do palco, tem aqui uma clara. Passou de uma fase em que era dominante, em que estava a ser protegida de alguma maneira, para uma fase em que começa a titubear. E não é indiferente estas posições, quer do Urano em Touro, quer do Júpiter em Touro. Aliás, esta colocação do Júpiter em Touro em oposição à Lua de Escorpião é muito clara e tem a ver aqui com a questão do serviço na sociedade efetiva e aquilo que é a projeção ideal do que deveria ser. Isto está a impactar claramente. Isto é uma oposição, isto é algo que é claro na sociedade e tem a ver com as guerras e com o intensificado das guerras que se prevê que venham a acontecer num futuro próximo. Igualmente, também começa a haver conflitos com esta nova era de Aquário, com a própria ideia de que poderá aqui haver uma transformação profunda que não se vê assim tanto, não se sente, porque a Lua é emoção, emoção de mim em relação ao outro, mas também emoção minha e do outro como distintas. E também aqui os outros são os outros, mas nós somos nós. Começa a haver este sentimento e que é de grande insatisfação. E, portanto, começam aqui a haver muitas cisões. E aquilo que segura, temos aqui ainda este estilo, será este Sol com este Vênus, não é? Capricórnio e Aquário, que no fundo são ambos regidos por Saturno, que estão aqui a tentar controlar as coisas, dominados ainda por Peixes. Estas colocações em Peixes, continuamos a ter Saturno e Neptuno em Peixes, acabam por ser aqui importantes e estarem a segurar as modificações. Mas em termos de palco, temos aqui grandes desafios
e a classe dos artistas está, de alguma forma, a ser anulada em termos daquilo que são os seus objetivos, princípios e vontades. Portanto, grandes desafios, para lhes chamar desafios, que temos aqui pela frente e que vão ter que ver necessariamente com alterações no cenário de guerra. E é bem possível que esta guerra esteja para durar e se estenda a outras dimensões e realidades. E passa já de uma noção de casa 8 9 para a casa 10. Começamos a ver uma entrada na casa 10, quer do Saturno, quer aqui já perto da cúspide do próprio Neptuno, que começa aqui a criar uma nova realidade também a nível político. Portanto, vamos esperar, ver como é que estes palcos reagem no futuro próximo, e esta foi a leitura. Vemo-nos lá no mês de fevereiro de 2024. Por agora, ficamos por aqui e até lá, Leões. Espero que tenham gostado. Até à próxima.